O Handball Magazine está finalmente de volta depois de um mês de janeiro com várias interrupções de provas nacionais e internacionais, e agora que tudo regressou ao ativo, nós contamos-lhe tudo. O destaque deste primeiro episódio de 2022 vai para a 18ª jornada do Campeonato Placar Handball 1 e para as prestações lusas na Champions League e European League. Na rubrica Time Out estivemos à conversa com Beatriz Souza, uma das figuras assíduas da Seleção Nacional, que está na 4ª época em solo francês. Olá, sou a Beatriz Souza e sou a convidada desta semana do Handball Magazine. Começamos com o Campeonato Placar Handball 1 e pela 18ª ronda que aconteceu este fim de semana, em que o Sporting venceu o Belenenses fora de portas, mas com muitas dificuldades. A equipa da casa até esteve em desvantagem por 4 golos na primeira parte, mas conseguiu encurtar distâncias até ao 12-13, resultado ao intervalo, e no reatar do jogo apareceu o empate a 13 golos. Matev Skok ajudou o Sporting a segurar uma vantagem curta que se foi mantendo até ao final da partida, sem que aparecesse a tal tranquilidade. Francisco Costa apontou 8 golos e foi o melhor marcador da vitória leonina, que ficou fechada em 24-27. O Futebol Clube do Porto, que sofreu a primeira derrota na prova ao fim de 59 jogos seguidos a vencer diante do Benfica na semana passada, respondeu com um novo triunfo na casa do Chico Handball por 26-47. O jogo foi controlado do início ao fim pelos Dragões, que a meio da primeira parte já somavam 11 golos de vantagem e contaram com o inspirado António Areia, autor de 9 golos, para assegurar os 3 pontos. O Benfica recebeu e venceu o ABC Minho por 36-21, num jogo que ficou resolvido bem cedo depois de uma primeira parte muito bem conseguida, por parte dos encarnados que saíram para o intervalo na frente por uns expressivos 21-9. No segundo tempo, a equipa de Chema Rodrigues controlou o ritmo do jogo e arrecadou os 3 pontos pela 6ª vez consecutiva no campeonato. Em Avanca, houve empate a 27 golos entre a Artística de Avanca e Futebol Clube de Gaia. Ao intervalo, os homens da casa venciam por 13-11, mas nem os 10 golos apontados por Pedro Oliveira evitaram a divisão de pontos nesta jornada. Nos outros jogos, Vitória e São Joanense empataram também a 27 golos em Setúbal. O Póvoa derrotou o Águas Santas Milanesa em casa por 23-20. O Adamaia recebeu e venceu o Boa Hora por 38-21. E o Madeira Sade foi aos Açores vencer o Horta por 22-36. O Benfica é cada vez mais líder do campeonato Primeira Divisão Feminina e continua sem perder na prova. Desta vez a equipa encarnada recebeu e venceu o ABC Minho à 15ª ronda, mas na condição de visitante por 20-29. O jogo não foi fácil para o Benfica, principalmente na primeira parte, e as minhotas iam lutando de igual para igual por um resultado positivo. Mas depois do 11-13 ao intervalo, a equipa encarnada foi alargando a distância e confirmou o 14º triunfo da época. Na 16ª jornada, o Colégio de Gaia venceu o Madeira Sade por 22-25 no Funchal e aproximou-se do topo da classificação. O jogo teve 2 partes distintas e as insulares estiveram sempre na frente até ao intervalo, altura em que lideravam por 12-10. O segundo tempo deu mais Colégio de Gaia e o Madeira Sade não conseguiu fazer frente às investidas do adversário, tendo mesmo estado a perder por 4 golos, ao 19-23. No final, a equipa de Vila Nova de Gaia fez a festa após este regresso aos triunfos. Nesta altura, o Benfica é líder isolado com 44 pontos, mais 7 do que o Madeira Sade e mais 11 do que o Colégio de Gaia. O Alavarium Love Tiles é 4º, à frente de Arca Alpendurada, Academia São Pedro do Sul e CS Madeira. O Maia Stars está na 8ª posição, o CIR 1º de Maio é 9º e o Clube de Handball de Lessa está no 10º posto. Os 4 últimos lugares são ocupados por ABC Minho, Sim Porto Salvo, Juvelis e finalmente Almeida Garrett. O regresso da maior competição do mundo de clubes revelou-se positivo para o Futebol Clube do Porto, que foi até à Hungria empatar a 28 golos diante do Veszprém.
Na primeira parte, as duas equipas estiveram na dianteira, o Futebol Clube do Porto pela primeira vez ao 10-11 e o resultado ao intervalo traduzia o equilíbrio entre os dois conjuntos com um empate a 15 golos. A etapa complementar começou com a primeira vantagem de 2 golos da equipa portuguesa, quando Rui Silva fez o 17-19, após uma defesa de Sebastian Franzen, que também teve uma noite em grande. Com melhorias no ataque e principalmente na defesa, o campeão nacional segurou a vantagem até à passagem do minuto 50, mas um momento de pouca eficácia foi o suficiente para o Veszprém passar de novo para a frente, ao 26-25. A incerteza manteve-se até ao final e o jogo terminou com divisão de pontos. Na European League, Sporting e Benfica venceram os respectivos jogos e continuam na luta pela passagem aos oitavos. Os Leões receberam o Tatabánia da Hungria e lideraram o marcador durante toda a primeira parte, tendo chegado ao intervalo a vencer por 15-13. A entrada do Sporting no segundo tempo foi avassaladora e apenas 10 minutos após o recomeço o resultado já estava em 21-14. O Tatabánia não conseguiu responder com critério e no final a vitória leonina ficou fechada em 34-26. Na Rússia, o Benfica derrotou o Tchaikovsky Medvedi por 27-32, num jogo equilibrado com sinais mais positivos dos encarnados, que até estiveram a perder até agarrarem a liderança mais tarde e saíram para o descanso a vencer por 15-17. Gustavo Capdeville vestiu de novo a capa de herói e ajudou o Benfica a agarrar 5 golos de vantagem no segundo tempo, pela primeira vez ao 19-24, a mesma diferença que permaneceu no final da partida. Olá, sou a Beatriz Souza e sou a convidada desta semana do Handball Magazine. Comecei o handball quando tinha 10 anos, mas antes estava no futebol, só que como na Madeira ainda não havia equipas femininas para a minha idade, que na altura tinha 9 anos, então decidi mudar de desporto porque não gostava de jogar só com os rapazes. E foi aí que outros treinadores me viram durante o desporto escolar. A Milena, do CS Madeira, que era na altura a treinadora das minis, veio falar comigo e pronto, foi assim que comecei a jogar no CS Madeira quando tinha 10 anos. Com o passar do tempo comecei a perceber que tinha algumas capacidades e que poderia chegar longe, e a partir daí comecei a dedicar-me ao máximo ao handball. A mudança para a Madeira Sal, para mim e para as pessoas que estavam à minha volta, como a minha família e os meus amigos, claro que foi bem visto, mas eu acho que há sempre aquela rivalidade entre os dois clubes e se calhar há pessoas que não acharam muita piada essa mudança, mas eu acho que foi a melhor opção que eu podia ter tomado. No ano onde eu estava, para mim, era a melhor equipa da primeira divisão portuguesa, foi o clube que me fez dar o salto e que me ajudou imenso a progredir. Eu no CS Madeira nunca tinha jogado nas séniores, ou seja, só jogava nas juvenis, e quando fui para a Madeira SAD fui logo para jogar nas séniores, no plantel principal. Por isso o nível de jogo claro que não era o mesmo. No início não me sentia preparada, para mim eu pensava que estava a dar um passo maior que a perna. Foi uma passagem de sonho, porque no início quando cheguei à Madeira SAD nunca pensei que íamos ganhar os 3 títulos no ano. Fizemos um empate e ganhamos todos os outros jogos da época, ou seja, quando uma época é assim não podemos pedir mais nada. Acho que foi a melhor época que já tive em toda a minha vida. No início, quando me apresentaram a proposta de uma terceira divisão de França, eu disse, pô, isto não pode ser, não vou estar a sair da primeira divisão de Portugal para ir para a terceira divisão francesa, não faz sentido. Mas para ser sincera, primeiro ano que fiz na terceira divisão, o nível aqui em França se calhar é o mesmo ou um bocado abaixo daquilo que havia na altura quando eu estava jogando Madeira SAD. Mas agora, quando subimos para a segunda divisão, aí já não havia comparação. Na adaptação com o novo treinador, novas jogadoras, novas jogadas, para mim foi bastante complicado. Em dezembro eu pensei em ir embora porque não me estava a correr nada bem.
Só que eu não podia estar a desperdiçar uma oportunidade destas e a desistir só porque 4 meses depois ainda não me estava a correr bem. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter desistido. Claro que as coisas melhoraram e no final dessa época conseguimos subir para a segunda divisão. Nós também tivemos um ponto bom a nosso favor, que foi como éramos uma equipa que vinha de subir, ninguém nos conhecia e ninguém dava nada por nós. Fez com que nós na primeira época tivéssemos uma boa prestação de subir da terceira para a segunda e logo na primeira época acabar nos playoffs, eu acho que foi muito bom para nós. E então foi nessa época que fui eleita entre as 3 melhores jogadoras da segunda divisão. Primeiro nem sabia que havia essa nomeação. Para mim o meu objetivo era ficar em primeiro lugar da segunda divisão se fosse possível. Nunca foi um objetivo os prémios individuais. Eu fui chamada à seleção pela primeira vez quando tinha 16 anos. Agora, passados 4 anos, tenho mais pressão em cima de mim do que no início, quando tinha acabado de chegar à seleção. Aqueles primeiros 3 jogos no Kosovo, depois da mudança de treinador, foram muito importantes para nós, porque nós precisávamos desses jogos para mentalmente dizermos que nós também podemos ganhar. Estes 2 jogos da qualificação que foram em outubro, nós sabíamos que iam ser complicados porque Hungria e Espanha são 2 das melhores equipas do mundo, mas que mostrou-nos que conseguimos dar luta contra equipas que têm um nível acima do nosso. Estes 2 jogos contra a Eslováquia vão ser muito importantes. Se ganharmos estes 2 jogos, temos ainda uma possibilidade de apuramento, que é o nosso maior objetivo. Eu acho que é um sonho para qualquer uma das jogadoras que joga handball. Eu acho que não há impossíveis e que se nós continuarmos o bom trabalho que temos feito, mais tarde ou mais cedo vamos conseguir. No espaço para curiosidades sobre o handball, trazemos um feito bem recente e com festa nórdica. A Suécia sagrou-se campeã europeia 20 anos depois, ao bater a Espanha, na final do Euro 2022. Num jogo emocionante que foi decidido no último lance, Niklas Ekberg tinha a pressão de uma nação nas costas, mas não falhou e deu o ouro à Suécia, num europeu em que Portugal não foi além da fase de grupos. As redes sociais continuam a falar de handball. Pedro Portela já está recuperado da lesão que o afastou do europeu, aqui de volta à ação pelo Nantes, atual segundo classificado da principal liga francesa, que se encontra numa senda de vitórias em 2022, com 3 triunfos em 3 jogos. Novo ano, velhos hábitos para Carolina Loureiro, que continua a brilhar ao serviço do Kahneman de Lyon. O central Gonçalo Vieira, aqui a celebrar a 4ª vitória na European League frente ao Füchse Berlin por 28-27, mantendo o 3º lugar do Grupo A e também a esperança de seguir em frente. Soraya Lopes, ponta esquerda internacional portuguesa que atua na equipa sueca do Boden Handball, perdeu diante do Albi por 27-18, mas mantém o 5º lugar no campeonato. Tiago Rocha, em destaque nesta conversão com sucesso de um livre de 7 metros frente ao Sesson Rennes de Miguel Espinha, num jogo em que o Nancy até perdeu por 30-25. O pivô luso marcou 8 golos em 9 oportunidades. Jéssica Ferreira mostra-se cada vez mais apta e recuperada da lesão que a afastou dos 40 por 20 durante 3 meses. Miguel Gomes e João Pinto marcaram ambos 2 golos na vitória do Huesca frente ao Atlético Valladolid por 36-29. O Füchse Berlin de Anaís Gouveia venceu o Bayern Cats por 25-24 e está em 4º lugar da 2ª divisão da Alemanha. O momento da semana pertence a Ivan Sliskovic, que marcou um dos 5 melhores golos da jornada 11 da Liga dos Campeões. O lateral croata não vacilou nesta jogada aérea, após passe de António Areia. É desta forma que nos despedimos, mas com a promessa de que voltaremos para a semana. Até lá!